Já está mais do que claro que a atividade física é capaz de prevenir diversas doenças, como a diabetes, a hipertensão e até mesmo o câncer. Mas vocês já pararam para pensar o que o exercício físico causa no nosso cérebro? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Marques, eu sou neurocientista e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais alterações que o exercício físico promove no nosso cérebro. E eu já vou dizendo que são muitas. E no final do vídeo eu vou falar sobre as atualizações mais recentes que a gente tem nessa conexão entre o músculo e o cérebro. Então fiquem ligados e não percam. Para começar falando sobre exercícios físicos, é muito importante a gente pontuar que existe uma diferença muito grande entre atividade física e exercício físico. Enquanto a atividade física é basicamente qualquer movimento que o seu músculo faz que gasta energia, o exercício físico é mais uma organização sistemática de atividades físicas que requerem o planejamento, por exemplo, de um educador físico. Bem, dito isso, vamos falar sobre quais alterações que o exercício físico causa na estrutura do cérebro. Diversos estudos têm mostrado que a realização de atividades semanais entre 3 a 4 dias de exercícios físicos aumenta o crescimento e a proliferação neuronal, ou seja, aumenta o tamanho dos neurônios e a quantidade de neurônios no nosso cérebro. Enquanto quando somos crianças, esses exercícios nos auxiliam no melhor desenvolvimento, quando já estamos mais velhos, esse exercício ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas, como o Parkinson e o Alzheimer. E é claro que não estamos falando de nada milagroso, mas é bastante efetivo. Falando agora sobre a capacidade dos exercícios físicos de melhorarem a nossa cognição, diversos estudos têm mostrado uma melhoria positiva no controle executivo, tanto em crianças quanto em idosos. Esse controle executivo é caracterizado pelo processamento do cérebro, que nos torna capazes de sermos multitarefas, sermos capazes de criar planejamentos, como por exemplo, quando você vai planejar o que você vai fazer no dia ou o que você vai cozinhar para comer, e por manter a memória de trabalho. Que se vocês tiverem dúvida, eu vou deixar um link meu de um vídeo falando sobre memória de trabalho no card aí acima. A melhoria induzida pelo exercício físico nessas capacidades de controle executivo está relacionada com o aumento do volume de duas áreas muito importantes para essa função, que é o córtex pré-frontal e o temporal. Outra coisa muito importante que o exercício físico nos promove é a melhoria do nosso estado de humor. Diversos estudos têm mostrado que exercício físico pode ser capaz de melhorar os sintomas relacionados com quadros de depressão. O mais legal é que esses estudos mostram que esse efeito é sinérgico com as medicações. Ou seja, pacientes que fazem utilização de medicação e praticam exercício físico têm uma melhoria significativa quando comparados com pacientes que apenas utilizam medicação. Os dados nos mostram que essa melhoria que o exercício físico promove sobre o nosso humor está relacionado com o aumento da produção de um neurotransmissor muito importante para o controle dessa função, que é a serotonina. Agora, para explicar grande parte de todos esses efeitos que eu já falei que o exercício físico promove sobre o nosso cérebro, os pesquisadores se concentram em duas moléculas diferentes, que são o IGF, o Insulin Growth Life Factor, e o BDNF, que é o Brain Derived Neurotrophic Factor, que essencialmente são chamadas de neurotrofinas. Essas neurotrofinas são substâncias que se ligam aos nossos neurônios e são capazes de modular a atividade deles. Essa modulação aumenta o que chamamos de neuroplasticidade, que é a capacidade dos nossos neurônios de fazer novas conexões e de manter essas conexões quando elas são viáveis. É essa característica de neuroplasticidade que faz com que nós sejamos capazes de aprender e termos memória. Como dito no vídeo sobre memória, toda vez que estamos criando uma nova memória, nós estamos reorganizando as conexões do nosso cérebro a fim de armazenar aquela informação. O mais interessante é que essas neurotrofinas são capazes de aumentar a capacidade dos neurônios de armazenar informação por aumentar essa capacidade de reconexão. Agora, antes de eu falar sobre as mais recentes descobertas dessa conexão entre músculo e cérebro, gostaria que vocês comentassem aí embaixo qual a frequência que vocês praticam exercícios físicos e quais exercícios vocês gostam de fazer, se é academia ou algum esporte específico. Mas sem mais delongas, vamos lá. A descoberta mais recente e interessante sobre a conexão entre o músculo e o cérebro foi a descoberta da irisina, um hormônio produzido no músculo que tem efeitos sobre o cérebro.
O nome Irisina vem da mitologia grega, especificamente da deusa Íris, que era a mensageira de boas novas. Esse nome se mostrou muito apropriado para essa molécula, tendo em vista que ela é uma mensageira que traz bons efeitos para o nosso cérebro. O que essa molécula é capaz de fazer é aumentar a produção de BDNF, a neurotrofina que eu falei anteriormente, responsável por aumentar a neuroplasticidade. É através do aumento de BDNF que a irisina consegue promover melhorias não somente no nosso aprendizado, como até mesmo na memória e na saúde dos nossos neurônios. Como diversos estudos têm mostrado, o aumento de BDNF pela irisina, em decorrência do exercício físico, está relacionado com uma maior prevenção de diversas doenças neurodegenerativas, fazendo com que fique mais claro a importância de se exercitar para ter uma saúde em dia. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu peço para você que deixe o like aí, se inscreva se você não é inscrito, para poder conseguir ter mais conteúdos de forma simples e descomplicada de neurociência. E se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí no comentário, ok? Muito obrigado e até mais.